Eu sou o pastor Eliseu Bernardo, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Nova Esperança. E hoje nós iremos falar sobre escatologia, doutrina das últimas coisas. E o tema a ser desenvolvido dentro de escatologia será inferno, estado intermediário. Mas antes de nós entrarmos aqui nesse tema, eu quero pedir a você que estará visualizando este vídeo, que você se inscreva antes no meu canal, Eliseu Bernardo, e me ajude para que venhamos termos um crescimento neste canal. Preciso da sua ajuda. Peço a você que se inscreva os da sua casa. Por gentileza, nos ajude. Amigos que você possa compartilhar para termos um crescimento neste canal. Serei muito grato, muito agradecido a você que se inscrever neste canal. Deus possa lhe abençoar grandemente. Vamos lá, vamos para o tema a ser desenvolvido. O projeto aqui é falando sobre a Bíblia e nós estaremos abordando várias doutrinas. E nós começamos com escatologia. E dentro de escatologia nós iremos hoje abordar a respeito do inferno, estado intermediário. E vamos usar um texto da palavra de Deus como referência para nós entendermos aqui a respeito do assunto que será desenvolvido. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, 2 versículos apenas, versículo de número 22 e 23, que diz assim a palavra do nosso Deus: E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E Noades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Pois bem, para nós entendermos aqui a respeito de escatologia e doutrinas bíblicas, nós precisamos entender uma coisa. A Bíblia ela foi escrita em duas principais línguas. A língua do Antigo Testamento é a língua hebraica, a língua principal, porque tem alguns ditos em aramaico, alguns escritos em aramaico. E a Bíblia do Novo Testamento, a sua linguagem, a sua escrita, ela foi escrita em grego, que foi o koiné, grego koiné, que foi a língua popular da época, pois o mundo estava sobre a influência grega e a linguagem escrita foi o grego koiné. Pois bem, para nós entendermos o que está proposto para nós, falaremos sobre o inferno, estado intermediário. Quando o Senhor Jesus, ele ministrava, Jesus no seu ministério terreno, Jesus dedicou a maior parte do seu ministério ao ensino da palavra. E quando Jesus falou a respeito do porvir, quando o Senhor Jesus falou a respeito do mundo vindouro, Jesus falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Isto para mostrar a necessidade de nós nos atentarmos mais para o que está por vir, o mundo vindouro. Porque ao fecharmos os olhos aqui nessa terra, abriremos os olhos para a eternidade, estaremos na eternidade.
A Bíblia fala que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo logo após o juízo. Mas a proposta aqui é falar sobre o inferno, estado intermediário. Não é definitivo, é um estado intermediário. Em outras palavras, um estado provisório. E a pergunta é, para nós aqui, onde os mortos estão? E eu vou um pouquinho mais nessa pergunta. Os mortos sem Cristo, onde eles estão? O texto que eu tomei como base, Lucas capítulo de número 16, eu tomei como base 2 versículos, versículo de número 22 e 23. Mas o texto ele discorre numa narrativa do Senhor Jesus a respeito da eternidade, quando o ser humano fecha os olhos aqui nesta vida, ele entra na eternidade. E quando falamos sobre eternidade, falamos sobre 2 lados da eternidade. Falamos sobre o inferno, que é a proposta aqui, o estado intermediário, mas também existe o céu de glória. Mas a proposta aqui é justamente falar sobre o inferno. E a palavra inferno, ela tem alguns sentidos nas Escrituras Sagradas. No Antigo Testamento, o Antigo Testamento está escrito em hebraico. E a palavra inferno no hebraico, no original hebraico, é Sheol. E a palavra inferno no original grego é Hades. A palavra no Novo Testamento para inferno é Hades. E também quando nós olhamos um outro texto na carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4, nós vemos a tradução de inferno para Tártaro. Quando nós vemos também em Mateus, capítulo de número 23, versículo 33, nós vemos a tradução para Geena. Então observe que existem algumas variações para a palavra inferno. Tem algumas variações em seu sentido, mas que no fim leva ao objetivo proposto. Inferno, um estado intermediário. Não é definitivo, por isso intermediário. Na narrativa de Lucas, capítulo de número 16, quando vemos a partir do versículo de número 19, quando fala sobre o rico e Lázaro, o Senhor Jesus estava mostrando a realidade de 2 lugares diferentes na eternidade. Embora um estado intermediário, e mais para frente nós iremos tratar do estado definitivo daqueles que descem à sepultura sem Cristo Jesus. Volto a dizer que a proposta aqui é falar sobre a Bíblia. E falando sobre a Bíblia, nós vamos tratar assuntos segundo as Escrituras Sagradas. Quando olhamos o Senhor Jesus trazendo um fato real a respeito da eternidade, os 2 lugares, vemos que naquele exato momento ali, da parábola de Lázaro e o rico, ou a parábola do rico e Lázaro, melhor dizendo,
vemos que aqueles dois homens ali tiveram duas vidas diferentes, duas mortes diferentes e dois destinos diferentes. Antes da ressurreição do Senhor Jesus, tanto o seio de Abraão como o Hades, que é o inferno, a proposta aqui é falarmos sobre o inferno, e nós iremos falar sobre ele. Havia um abismo que dividia o seio de Abraão, o paraíso, e o Hades, que é o inferno, mesmo Sheol, nas partes baixas da terra. Geena e Tártaro, embora com locais diferentes, mas as regiões baixas da parte da terra. E o texto começa a discorrer, você poderá analisar o texto, e ali mostra algumas situações em que o homem se encontra, o homem sem Deus, neste lugar de sofrimento. E uma delas é a consciência que está plenamente ativa. Ou seja, quem está no inferno, estado intermediário, o texto mostra um estado de sofrimento muito grande. A Bíblia diz que o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Esse é o estado intermediário, não é definitivo ainda, é intermediário. E por essa razão, nós devemos atentar com mais cuidado, porque o inferno ele é real. O inferno é muito real. E eu digo sempre que se Deus abrisse os olhos da humanidade para a humanidade enxergar o inferno, digo que não teria ninguém, não teria absolutamente ninguém fora da presença de Deus. Não teria ninguém afastado da presença de Deus. Todos estariam dentro dos templos e pedindo misericórdia a Deus para que não esteja neste lugar de sofrimento. Embora um estado intermediário, como disse, mas um estado de pleno sofrimento. Quando observamos esse texto de Lucas capítulo 16, versículos 19 até o 31, eu convido você a ler esse texto e examinar esse texto. Você vai observar o estado de sofrimento que o rico, embora vestido na sua vida anterior de púrpuras, linho finíssimo, e a Bíblia afirma que ele vivia de forma regalada esplendidamente, mas quando ele morreu, ele foi sepultado. E o texto continua lá no Hades, que a tradução grega é inferno, estando em tormentos. O texto diz que ele viu Lázaro ao longe no seio de Abraão. Porque o paraíso, antes da ressurreição do Senhor Jesus, era nas partes mais baixas da terra. Quando o Senhor Jesus ele ressuscitou, o primeiro ato do Senhor Jesus foi levar o paraíso para o terceiro céu. O caso aqui não é paraíso, é inferno. Do paraíso nós iremos tratar mais para frente. Mas veja lá, no Hades, lugar de tormento, ele viu ao longe Abraão no seu seio e Lázaro. E ele clamou: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Diga a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Lugar de tormento, lugar de sofrimento. O fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Esse é o estado intermediário.
Por isso, nesse momento, se você não quer estar neste lugar, se você não quer cair neste lugar, após você fechar os olhos aqui nesta terra, eu lhe convido a tomar uma decisão, uma posição, e vir para o Senhor Jesus, se arrepender de seus pecados, reconhecer Jesus como o único Salvador, e abraçar a oportunidade que Jesus lhe dá, de reconhecê-lo como Salvador da sua vida. Porque o inferno, embora um estado intermediário, porque o estado definitivo, e eu vou falar sobre isto, será o lago de fogo. Porque Deus não fez o inferno para o homem, fez para o diabo e seus anjos. Mas devido ao afastamento do homem de Deus, devido o homem virar as costas para Deus, o homem fatalmente, se não reconhecer Jesus como Salvador e segui-lo fielmente, estará neste lugar de tormento eterno. Inferno, estado intermediário, provisório. Haverá ainda o local definitivo, que é o lago de fogo. E sobre isso nós falaremos mais para frente. E eu quero concluir este momento aqui, alertando a você, que precisa tomar uma decisão nesta vida aqui. Porque se você deixar escapar as oportunidades que Deus lhe concede nesta vida, você não terá uma outra oportunidade. Deus lhe dá oportunidade. Deus lhe concede oportunidade aqui, nesta vida. E eu lhe convido a tomar esta decisão de reconhecer Jesus como único Salvador e segui-lo fielmente, para que você não venha cair neste lugar de sofrimento eterno. Porque este lugar aqui, embora intermediário, o inferno, haverá ainda um dia de julgamento que irei falar sobre este último dia da história da humanidade. Para o ser humano sem Deus, ele, após ser julgado, ele será lançado no lago de fogo para uma condenação eterna, que é a segunda morte. Assuntos nós iremos tratar aqui, muitos assuntos a respeito de escatologia. E mais uma vez eu convido você a se inscrever neste canal e nos acompanhar nesta jornada que nós iremos caminhar. Já estamos trilhando esta jornada. E eu convido você a se inscrever neste canal e nos ajudar a compartilhar esse canal para que mais pessoas venham se inscrever. E nós iremos dar continuidade nesses assuntos aqui. E creio em Deus que você será edificado por esses assuntos que nós iremos discorrer aqui. Que Deus em Cristo Jesus venha lhe abençoar. E eu irei lhe aguardar para o próximo desenvolvimento do assunto que nós estamos tratando aqui. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.